Boa noite, comunidade acadêmica. Hoje estamos aqui para apresentar a mostra científica da Uniplac. Este ano, novamente, nós teremos o formato de apresentação online e começamos as apresentações do curso de Direito com a acadêmica Gabriela Cordeiro Ribeiro, com o tema Estabilidade Geológica, a Biodiversidade e a Competência Municipal em Áreas Urbanas Consolidadas. Boa noite, meu nome é Gabriela. Eu sou acadêmica aqui da Uniplac do curso de Direito. E eu estou trabalhando com o professor Douglas num projeto de pesquisa com o tema A Estabilidade Geológica, a Biodiversidade e a Competência Municipal em Áreas Urbanas Consolidadas. O Código Florestal, ele tem a função de estabelecer normas para a proteção nativa e elas incluem as áreas de preservação permanente. No ano passado, a gente teve uma mudança nessa lei, que é a Lei 14.285, de 29/12/2021, na qual ela previu a possibilidade que os municípios delimitem as áreas de preservação permanente ao longo dos cursos d'água. O que seria uma área de preservação permanente? Ela é uma área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora e proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. As áreas de preservação permanente elas podem variar dependendo do tamanho do rio. Um rio com largura de até 10 metros, a faixa de área de preservação pode ser 30 metros. Um rio entre 10 a 50 metros, a faixa de área de preservação pode ser até 50 metros. E com essa nova lei, abriu a possibilidade que os municípios possam aumentar ou diminuir essas faixas de modo autônomo. E com o objetivo da nossa pesquisa é se possibilitando que os municípios eles legislem sobre as larguras das faixas, qual o impacto que isso vai ocasionar na estabilidade geológica e na biodiversidade. O que vai acontecer com essas áreas? A nossa conclusão a gente entende que a competência legislativa para regular esse interesse local não poderia ter sido uma justificativa para criar regras menos restritivas, passando essa competência para os municípios. Ela deveria ser de interesse também dos estados e da União, porque são áreas de grande importância que podem impactar no futuro das gerações, podem ocasionar poluição ou propagações de doenças. Então, ela deveria ser bem mais importante, vamos dizer assim. Obrigada. Parabéns, Gabriela, por sua apresentação. Convido agora a acadêmica Maria Júlia da Silva Duarte, com o trabalho Justiça de Transição pós-regime ditatorial de 1964 e o direito à memória assegurado às mulheres. Boa tarde a todos, eu me chamo Maria Júlia da Silva Duarte, sou estudante de Direito do 8º semestre e minha professora orientadora é a professora Fernanda. O meu tema é acerca da justiça de transição e o direito à memória assegurado às mulheres. A justiça de transição é um período pós-ditatorial que tem como objetivo responder às violações ocorridas contra os direitos humanos, tendo como enfoque principal reconhecer as vítimas dos períodos ditatoriais, promovendo, assim, a consolidação da democracia. Aqui no Brasil ficou bem característico esse período transicional, principalmente no início das manifestações estudantis e políticas, logo no fim da ditadura militar. Por ser um período de redemocratização, estudiosos entendem que a justiça de transição possui 4 elementos essenciais: a reparação, o fornecimento da verdade e construção da memória, sendo a memória o meu foco principal, regularização da justiça e reestabelecimento da igualdade perante a lei, e a reforma das instituições perpetradoras de violações contra os direitos humanos.
Tratando especificamente acerca da memória, durante o período transicional, ela atua de uma forma direta na construção de uma sociedade e na sua identificação, tendo em vista que uma sociedade que desconhece de seu passado, de suas lutas e de seus períodos históricos extremamente marcantes, desconhece a si mesma e não consegue enxergar a sua existência em um conjunto geral. Acerca da memória no direito brasileiro, o estudioso José Carlos Moreira Filho evidencia muito bem acerca dela e de como ela foi abordada no Brasil. Constata-se uma clara insuficiência nas políticas de memória e na aplicação de mecanismos transicionais. As violências cometidas pelo regime militar não ganharam a dimensão pública e transparente que seriam necessárias para a concretização desse direito. Nesse sentido, resta bem evidente o grande déficit de estudos e de consciência que a sociedade brasileira passa, considerando que existe uma pouca discussão acerca do tema nos bancos acadêmicos, especialmente, e nas rodas de debate em geral. Além de existir essas discussões na sociedade como um todo. Portanto, não resta dúvida que, com a justiça de transição e, consequentemente, com o surgimento do direito à memória, o Brasil não conseguiu aplicar de maneira ampla os recursos públicos e aparatos jurídicos que conseguissem assegurar às vítimas da ditadura o direito de serem lembradas, de não serem empurradas para o esquecimento social. Por fim, especificamente acerca das vítimas mulheres, que é o tema principal do meu estudo, e apesar de ainda não ter chego em uma resposta concreta, após a leitura de alguns artigos e livros, eu posso afirmar nesse momento que entendo que o direito à memória das mulheres não foi garantido, tendo em vista que a existência delas, na maioria dos casos, sempre estavam atreladas à existência de uma figura masculina, do pai, do irmão ou de seu marido. Então, em síntese, a luta pela conquista do direito à memória das vítimas da ditadura militar, em especial das mulheres, bem como da busca pela ampliação de estudos acerca da temática, ainda não terminou, necessitando apenas de pessoas dispostas para desbravar um passado não tão distante e que busquem aprimorar esses dois conceitos tão novos no direito brasileiro. Agradeço a todos pela atenção. Obrigado, Maria. Agora o acadêmico Juan Pablo Padilha Correia com o tema Lei Geral de Proteção de Dados como proteção constitucional dos direitos à liberdade e à privacidade dos cidadãos. Boa noite a todos. Meu nome é Juan Pablo Padilha Correia, sou acadêmico do curso de Direito da segunda fase da Uniplac. Vou fazer a apresentação do meu trabalho. Lei Geral de Proteção de Dados como proteção constitucional dos direitos da liberdade e privacidade dos cidadãos. Minha orientadora é Gisele Luciano de Lis. No nosso trabalho, basicamente, é sobre direito digital. Bom, antes de tudo, eu vou dar mais ênfase na minha apresentação para a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei número 13.709, de 14 de agosto de 2018. Vou começar lendo essa lei para vocês. O artigo 1º dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. As normas gerais contidas nesta lei são de interesse nacional e devem ser observadas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. O 2º artigo diz que a disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos o respeito à privacidade, a autodeterminação informativa, a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião, a inviolabilidade de intimidade, da honra e da imagem, o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação, a livre iniciativa, a livre concorrência e defesa do consumidor, os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade
e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Então, a LGPD basicamente tem todos esses princípios para tratar e faz toda essa mediação das mídias digitais. Bom, a evolução tecnológica da LGPD. A evolução tecnológica vem com a chegada de um mundo novo. Traz a necessidade de novos olhares e estudos acerca das tecnologias que estavam chegando na sociedade e a inovação que estava sendo descoberta pelos seres humanos. Com a chegada de novas tecnologias, de mídias sociais, meios de comunicações novos, a LGPD surge para fazer a mediação de todas as obrigações e deveres que as mídias de comunicações locais teriam que seguir. A LGPD ela é composta por 2 agentes. O tratamento dos dados pessoais é realizado por 2 agentes, o controlador e o operador. Além deles, há uma figura encarregada também que atua como canal de comunicação entre o controlador e o operador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Bom, esses 2 agentes fazem também os tratamentos de dados no setor público. A principal finalidade do tratamento, a execução de políticas públicas devidamente previstas em lei, regulamentos ou respaldos ou contratos, convênios ou instrumentos semelhantes. A lei estabelece uma estrutura legal de direito dos titulares dos dados pessoais. Esses direitos devem ser garantidos durante toda a existência do tratamento dos dados pessoais realizado pelo órgão ou entidade para o exercício destes direitos. A LGPD prevê um conjunto de ferramentas que aprofundam obrigações de transparência ativa e passiva e criam meios processuais para mobilizar a administração pública. Então, resumindo o que a LGPD faz, ela faz toda essa mediação de documentos, privacidade, dados pessoais, liberdade de expressão, liberdade de dados na internet, faz toda essa proteção, faz essa mediação, faz com que a gente possa publicar alguma coisa, faz com que a gente possa ter a privacidade de dados, documentos na internet. Então, hoje em dia, com a facilidade do meio digital, a gente expõe muito documentos, fotos, endereços, dentre outros documentos que são importantes para a nossa vida e que tem um certo sigilo. Então, a LGPD ela faz essa mediação para que ocorra todo esse trâmite de segurança para que não sejam vazados esses dados, não caiam nas mãos erradas e assim não dê mais conflitos. Bom, meu trabalho era isso. Agradeço a todos pela atenção e uma boa noite a todos. Parabéns, Juan. Eu convido agora a acadêmica Maria Eduarda Xavier Beltrame para apresentar o seu trabalho com o tema Teoria da Imprevisão nas Relações Contratuais frente ao Código Civil Brasileiro. Olá a todos, meu nome é Maria Eduarda Xavier Beltrame, eu sou acadêmica da 8ª fase do curso de Direito da Uniplac. É uma honra poder apresentar o tema do meu projeto de conclusão de curso na 25ª Mostra Científica da Instituição Fernanda Xavier de Souza, por todo o apoio, por todo o incentivo no desenvolvimento do trabalho, e incentivo também na participação desse evento que justamente objetiva a integração, o compartilhamento de ideias e a troca de conhecimentos. O meu trabalho, ele tem como título A Teoria da Imprevisão nas Relações Contratuais frente ao Código Civil Brasileiro, uma análise à luz dos princípios do Pacta Sunt Servanda e da função social do contrato. Muito bem, fazendo uma contextualização em torno dessa temática, quando se fala em contrato, se está diante da espécie mais importante de negócio jurídico difundido.
porque eles servem como uma ferramenta essencial à circulação de riquezas. Todo mundo contrata. Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho, eles costumam afirmar que o contrato é a força motriz das engrenagens do mundo. Isto é, desde os primórdios da humanidade até os dias atuais, considera-se o contrato a força impulsionadora, o fio condutor das atividades do mundo. E isso não apenas econômica, mas também socialmente falando. E nesse contexto de inerência dos contratos ao cotidiano dos indivíduos, torna-se muito oportuna a análise e a discussão acerca da teoria da imprevisão, que é um instituto aí presente no mundo globalizado de enorme relevância em âmbito contratual. E o que seria essa teoria? E aqui eu já digo até em um tom emblemático que em um mundo repleto de imprevisibilidades, repleto de incertezas, nada mais é absoluto, nada mais é imutável. Imprevistos acontecem, evoluções acontecem também. E quando se fala em direito contratual, certamente aplica-se o mesmo raciocínio, né? Visto que o contrato, ele evoluiu de forma expressiva aí ao longo do século XX, ele adquiriu um caráter social em detrimento de ideais individualistas e patrimonialistas predominantes aí em tempos pretéritos ao seu processo de evolução. E nesse ponto, a teoria da imprevisão aí consagrada na antiga cláusula rebus sic stantibus, ela consiste na possibilidade de uma revisão judicial contratual quando da superveniência de circunstâncias específicas capazes de alterar drasticamente a possibilidade de adimplemento de um contrato, de uma obrigação. Então, diante de um acontecimento extraordinário, diante de um acontecimento imprevisível, atípico, apto a tornar o pacto firmado excessivamente oneroso, é possível sim a invocação da teoria da imprevisão com a pretensão de pleitear em juízo a revisão judicial ou ainda, em casos extremos, nos termos do artigo 478 do Código Civil Brasileiro, a resolução contratual. E aí, para fins de exemplificação, para tornar clarividente essa questão envolvendo a temática da teoria da imprevisão, toma-se como exemplo a situação catastrófica recente aí e de extrema importância aí cujos desdobramentos abalaram muito o mundo todo, que foi justamente a situação da Covid-19, né? Em face desse acontecimento conturbado, houve o fechamento do comércio, houve a decretação de isolamento social pelo poder público, houve um contágio rápido e avassalador que culminou na morte de milhões de pessoas pelo mundo todo, né? Além, é claro, das restrições legais impostas às atividades econômicas que certamente impactaram gravemente a vida de milhões de brasileiros, né, ocasionando um verdadeiro desequilíbrio financeiro e conduzindo o país aí a um cenário de desemprego generalizado. Não há dúvidas, portanto, quanto ao caráter imprevisível da pandemia, que ela atingiu proporções inimagináveis em tão pouco tempo. E o adimplemento das obrigações, nesse momento, ele restou fortemente prejudicado e criou, sim, um panorama propício à utilização da teoria da imprevisão. E ressalte-se aqui que não é em qualquer caso que é possível utilizar a teoria da imprevisão. É preciso, em um primeiro momento, fazer uma análise casuística de cada caso concreto para ver se realmente ele vai dar ensejo à aplicabilidade ou não da teoria da imprevisão e preencher os requisitos que certamente estão aí previstos no Código Civil, previstos na lei. Então, em linhas gerais, a teoria da imprevisão é de extrema importância para se tentar solucionar situações de desequilíbrio, situações de desarmonia entre os contratantes em uma avença, frente aí a um cenário imprevisível, extraordinário, que cause problemas econômicos e que conduza a uma excessiva onerosidade, né? E aqui é bom fazer uma ressalva em que, pese a existência da teoria da imprevisão, ela não se pode esquecer que ela se contrapõe ao princípio do pacta sunt servanda, que é um princípio basilar do direito contratual contemporâneo, né? E esse princípio, ele é traduzido na força obrigatória que emana dos contratos, na força cogente, né? Esse princípio, ele declara que o contrato, ele faz lei entre as partes. Sem ele, a relação contratual, ela perde sua finalidade. E, como consequência, ela acaba resultando em instabilidades, em insegurança jurídica. E, nesse sentido, levando a relevância do tema, pretende de trabalho analisar a teoria da imprevisão nas relações atuais, buscando a seguinte problemática aí em tela. A teoria da imprevisão, quando aplicada, ensejando a revisão judicial das obrigações, ela é um instrumento consolidador da função social do contrato ou um violador do pacta sunt servanda? Muito bem. Para se chegar à resposta do problema em comento, foi feito, então, em um primeiro momento,
um estudo, e aqui eu apresento os objetivos específicos, foi feito um estudo sobre a teoria geral dos contratos, apresentando uma abordagem acerca do conceito de contrato, dos seus antecedentes históricos, das suas diferentes classificações, bem como dos seus princípios basilares e norteadores. E aqui, nesse ponto, foram enfatizados aí os princípios da autonomia da vontade, da supremacia do interesse público, da boa-fé objetiva. No tocante aos princípios da força obrigatória dos contratos, que seria o pacta sunt servanda, e o princípio da função social, ambos serão analisados de forma oportuna no próximo semestre, quando será, então, efetivamente redigido o artigo científico. Mas, em linhas gerais, a função social do contrato, ela preceitua que os interesses particulares dos contratantes no negócio jurídico, eles devem ser realizados de acordo com os interesses da coletividade. Portanto, é o coletivo se sobrepondo ao individual. Dando prosseguimento, no segundo objetivo específico, foi feito também um exame dos aspectos atinentes aí à teoria da imprevisão, seu conceito, sua origem, evolução histórica e a sua previsão legal. E ressalte-se aqui que a teoria da imprevisão, em se tratando de Código Civil Brasileiro, ela está estampada nos artigos 478, 479 e 480 do Código Civil. E, por fim, como último objetivo específico, ainda será feita uma análise da teoria da imprevisão nas relações contratuais à luz dos princípios do pacta sunt servanda e da função social do contrato, onde aí será discutida efetivamente a questão central desse trabalho, a problemática em discussão. Esse último objetivo, portanto, ele será analisado de forma oportuna no próximo semestre. Mas já se percebe aí, que são dois princípios, portanto, em confronto e que representam o alicerce do direito contratual contemporâneo. O pacta sunt servanda, em virtude da estabilidade e da segurança jurídica que ele imprime às relações contratuais, e a função social do contrato, em virtude da dimensão social que ela atribui aos contratos. Ambos serão, então, objeto de análise em momento oportuno no próximo semestre, juntamente com o Instituto da Teoria da Imprevisão. Ademais, conforme já mencionado, tendo em vista a importância econômico-social atribuída aos contratos no mundo todo, o presente trabalho ele será relevante a todos os contratantes que desejem conhecer aí os desdobramentos da matéria contratual no tocante à teoria da imprevisão, bem como as suas consequências. Além disso, aos operadores do direito, aos pesquisadores, aos especialistas da área contratual, a temática certamente também se mostra relevante, porque, conforme já mencionado, circunstâncias imprevisíveis, circunstâncias extraordinárias, causadoras de uma excessiva onerosidade, elas podem surgir. E elas podem dar ensejo, sim, à revisão judicial para fins de readequação das condições do contrato às condições daquele momento do fato imprevisível. Então, aqui fica o conselho. É de bom alvitre, portanto, que as partes conheçam dessas possibilidades previstas no ordenamento jurídico vigente para que não sejam prejudicadas frente a um desequilíbrio significativo no acordo avançado. E como resultados desse trabalho, como resultado, espera-se então que a teoria da imprevisão ela se consolide efetivamente como um mecanismo de ajuste do equilíbrio contratual, frente aí a um desequilíbrio significativo. Então, diante de uma situação superveniente, extraordinária, caracterizada pela imprevisibilidade, apta a tornar o pacto excessivamente oneroso, desequilibrado para uma das partes ou para ambas as partes, é possível sim pleitear a revisão judicial, de modo a não violar o princípio do pacta sunt servanda, mas sim relativizá-lo justificada e motivadamente. E como corolário dessa relativização principiológica, objetiva-se então atender ao princípio da função social do contrato, primando aí pelos interesses da coletividade como um todo e resgatando a harmonia e o equilíbrio das relações firmadas. Esse seria, portanto, o resultado esperado desse trabalho, que será analisado no próximo semestre, de forma aprofundada, a questão da problemática. Mas desde já estou muito feliz em poder participar dessa mostra científica, apresentar este trabalho relacionado a um tema tão fascinante, tão admirável e que sempre me despertou interesse desde o início do curso de Direito. Meus agradecimentos, muito obrigada a todos e uma boa noite. Parabéns por sua apresentação, Maria. Com o tema Contando Histórias para Compreender o Futuro, Jardins em Turismo, convido o acadêmico Wesley Neri Rodrigues para fazer a sua apresentação. Boa noite, pessoal. Meu nome é Samanda, eu sou acadêmica de enfermagem da sexta fase e a gente está representando aqui o grupo ProEd de Bom Jardim da Sé. O nosso projeto ele é Contando Histórias para Compreender o Futuro, Jardins em Turismo. Os acadêmicos que fizeram parte
deste projeto e que elaboraram foram Maria Helena Pereira Magnante, Amanda Fernandes de Santos, Aline Amorim e Bianca Garcia Moraes. A nossa orientadora foi a professora Cristina Sutil, o curso PROERJ Capacitação de Recursos. A presente proposta foi norteada pelas atividades desenvolvidas no Programa de Educação Superior para o Desenvolvimento Regional, PROERJ Unifaz, especificamente na oficina para a elaboração de projetos de inovação social e capacitação de recursos para o município de Bom Jardim da Serra. Este projeto consiste na criação de um espaço cultural para a visitação, exposição e conhecimento de informações culturais da cidade. Este espaço será aberto a produtores rurais, comerciantes e artistas, e neles poderão expor e demonstrar seus projetos e suas artes, divulgando seus trabalhos através de expositores informativos, que contenham também através de atrações que o município tem a proporcionar, visando sempre a acessibilidade de maneira ecologicamente correta. As palavras-chave são turismo, Bom Jardim da Serra, PROERJ e educação. O nosso objetivo: enfatizar os produtores, os produtos e os produtores, bem como os eventos da cidade, visando expandir e agregar a cultura local, tendo como público os turistas, mas principalmente quanto aos moradores da cidade. Olá, eu sou a Maria Helena, estudante de Direito, participo do projeto PROERJ no grupo de Bom Jardim da Serra. Irei apresentar a metodologia. As aulas foram ministradas primeiramente de forma remota, com um viés teórico, abordando o conteúdo programático. Além disso, houveram as orientações sobre a forma da construção do projeto e esclarecimentos sobre a captação de recursos. No presente momento, o projeto ainda não foi finalizado, visto que os bolsistas aguardam para fazer uma visita técnica ao município em questão, a gente avaliar e ver se o projeto vai dar certo. Os resultados esperados. A partir deste projeto, espera-se evidenciar as histórias de Bom Jardim, elucidando suas belezas naturais, suas artes e, principalmente, sua população. Com acessibilidade, informações e abertura para receber a população, Jardins em Turismo proporcionará um movimento coletivo da comunidade para que tenham um maior desenvolvimento econômico, além de mais qualidade de vida. Almeja-se que o projeto mobilize a comunidade e que a transforme, valorizando-a e destacando como uma cidade repleta de histórias a ser contada. Palavras-chave: turismo, Bom Jardim da Serra, PROERJ e educação. Esse projeto, além dos colaboradores dessa apresentação, conta com mais pessoas que não foram citadas nesse momento, porém eles fazem parte do projeto. Nos foi orientado que seria só a citação de quem elaborou essa parte da apresentação, porém tem mais pessoas por trás disso. Nós, apresentadoras, agradecemos a disposição de quem está nos assistindo e encerramos por aqui. Esperamos que tenham todos uma boa noite ou um bom dia, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Muito grata. Parabéns, Wesley. E agora, do grupo de trabalho, cujo tema é Diagnóstico das Pessoas Imigrantes em Situação de Rua em Lages, eu convido os acadêmicos Ana Amália Ataíde, Arthur Francisco, Luana do Nascimento, Márcia Andriele da Silva e Vanessa Martins Ortiz. Boa noite. Esse é o projeto de extensão denominado Diagnóstico das Pessoas Imigrantes em Situação de Rua em Lages.
Esses são os acadêmicos e os orientadores que fazem parte do projeto. E os cursos são Direito, Jornalismo, Serviço Social, Letras, Medicina e Psicologia. A introdução do projeto. Com a presença de imigrantes e o aumento da população em situação de rua em Lages, tem trazido problemas e desafios, e o estrangulamento do sistema de proteção das políticas públicas. A universidade, ela faz e cumpre o seu papel na sua relação com a sociedade, com suas problemáticas, por isso o diagnóstico pautou e está pautando na cidade de Lages essa situação. O projeto, então, consiste em um estudo sobre a população imigrante estrangeira e interestadual, bem como sobre a população que mora nas ruas na cidade de Lages. Trata-se, então, de um projeto de extensão envolvendo uma pesquisa quali quantitativa que tem o objetivo de fazer um diagnóstico das populações em situação de rua e imigrantes na cidade de Lages. É claro, porque a cidade de Lages, ela é o polo de muitos municípios, e aqui ela tem o sistema de proteção na totalidade das complexidades, equipamentos de atendimento e de proteção, ela está aqui como uma cidade polo da região serrana de Santa Catarina. Então, a metodologia que vai ser usada no nosso projeto, estão sendo usadas no projeto, são os procedimentos metodológicos, consistem na coleta de dados através de ofício, junto aos órgãos públicos de atendimento, a aplicação de questionário socioeconômico, o estudo sobre a problemática nos campos do direito, serviço social e sociologia, e a análise e descrição de relatos e discussões em rodas de conversa na técnica de grupos focais. Essa pesquisa quantitativa, ela iniciou na capacitação e no nivelamento das informações, na busca do estado da arte dessa problemática já desde o primeiro semestre. Então, nós terminamos agora essa capacitação e iniciamos, nesse segundo semestre, a captação dos dados, através dos ofícios que já foram todos expedidos, e um dos grupos focais já foi realizado agora para sistematizar os dados coletados. O projeto ele ainda está em andamento, na fase de captação de dados quali quantitativos, e até o momento foram cumpridas as seguintes etapas do cronograma: submissão e aprovação do projeto junto ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade, a pactuação das parcerias e realização de seminário de apresentação do projeto e sensibilização da sociedade sobre a temática das populações imigrantes em situação de rua, e a capacitação e sensibilização dos pesquisadores. Então, a gente já fez um seminário aqui na universidade, onde nós falamos com algumas organizações e órgãos que trabalham também com essa temática, e fizemos uma roda de conversa, onde o primeiro grupo focal, que foram os moradores de ruas, nós entendemos também quais são as demandas dele, coletamos alguns dados que estão sendo muito importantes para a nossa pesquisa. As oficinas de produção do questionário semi-estruturado, treinamento para aplicação do questionário e participação na roda de conversa dos grupos focais. Também o envio de ofício solicitando dados quantitativos aos órgãos públicos, realização de roda de conversa com um dos grupos focais, como acabamos de falar que já fizemos, e a divulgação das ações e atividades do projeto junto à imprensa e site da Uniplac. A captação de áudios dos sujeitos da pesquisa para a elaboração de podcasts sobre o assunto. Então, nessa roda de conversa, nós fizemos alguns trabalhos jornalísticos, onde a gente tirou fotos, captamos os áudios para depois também poder fazer um podcast sobre essas pessoas, entender quais são as dificuldades deles e divulgar, então, na imprensa e nas ferramentas da própria universidade. E é interessante que esta visualização, ela complementa a eficácia dessa nossa investigação, porque a investigação científica, primeiro, o quantitativo, você busca os números. Nós fomos visitar em todos os equipamentos da prefeitura, como os CRAS, o CREAS, os abrigos, e essa população, ela precisa ser buscada nos MOCOS, nos lugares onde elas vivem. Então, os ofícios que foram expedidos, eles foram à busca dos dados que tem no município, e depois a observação participante de algumas entidades que já fazem trabalhos com eles também,
fizeram, e a roda de conversa foi, assim, um momento forte, e ainda tem uma segunda roda com os imigrantes, nós fizemos a roda com os moradores de rua, na técnica de grupo focal. O grupo focal, ele consiste no complemento dos dados qualitativos, porque às vezes não aparece na aplicação do questionário, que também foi feito para mais ou menos umas 70 pessoas. Então, 70 sujeitos já responderam o questionário quali-quanti, e a roda de conversa foi para corroborar essa fase de observação qualitativa do modo de vida dessas pessoas. Então, foi, assim, muito interessante. Impactou, inclusive, em nós, todos que estivemos presentes na pesquisa. Então, algumas fotos do primeiro seminário que nós fizemos, onde muitas autoridades estiveram presentes. Interessante essa reunião, porque é o momento da participação dos acadêmicos, pesquisa, professores que falam sobre a pesquisa qualitativa, e a nossa própria reflexão sobre esse fenômeno, né? A população imigrante e de rua é um fenômeno, tem uma aparência, mas nós não sabemos qual a essência dessa problemática. Então, algumas fotos de algumas ações que fizemos na rua. Essa população, ela vive junto com os cachorros, por exemplo. Eles são muito bem cuidados por essa população. Eles trabalham como se fosse da própria família. E, de fato, os cachorros respondem a isso. Eles consideram os sujeitos humanos como sendo da sua família. Então, os resultados esperados com o projeto é compreender suas condições de vida, prática cotidianas, condições de saúde, violência, as expectativas para o futuro e as relações com as políticas públicas. Pretende-se ainda fazer proposições ao poder público municipal visando aprimoramento e ampliação das políticas públicas voltadas para o atendimento e proteção da população imigrante em situação de rua na cidade de Lages. Porque as políticas públicas, elas denunciam que a política do Estado não funciona. Por isso, é preciso fazer essas proposições junto à Câmara de Vereadores, junto aos órgãos de fiscalização e, principalmente, aos órgãos de proteção do município de Lages. Agradecemos, então, a todos que estão aí envolvidos nesta problemática e com um trabalho, né, num afinco, assim, sem precedentes, porque contagia essa nossa busca dos dados que precisa de um enfrentamento a esse problema em Lages. Muito obrigada. Parabéns ao grupo. Com o tema Formação de Professores e o Currículo Base do Território Catarinense, convido a acadêmica Kellen Capistrano Gomes, Christian Klein, Cauê Martins Cândido, Natan Felipe dos Santos. Olá, pessoal. Desejo a todos e a todas as boas-vindas. Me chamo Vanessa Blomer e estamos participando da 25ª Mostra Científica da Uniplac com o projeto de reforço na aprendizagem e alfabetização e numeralização. Os acadêmicos apresentadores de hoje são Christian Klein e Marilene Fonseca, da Educação de Jovens e Adultos EJA, Evanira Cordeiro, da Escola de Educação Básica Rubens de Arruda Ramos, Gilson Carlos Antunes de Lima e Aline Neri, da Escola de Educação Básica Lúcia Fernandes Lopes, e Omara Macedo da Silva e Vanessa Blomer, da Escola de Educação Básica Visconde de Cairu. E as nossas orientadoras são a professora Marileia Aparecida Wolf Tubbs, a professora Marli Coscodai Souza e a professora Marta Calegari. Hoje nós estamos aqui representando alguns acadêmicos da Uniplac que fazem parte do projeto do PROESD, onde são divididos ali como mostrado em algumas áreas, onde é apresentada a intervenção, e em cada uma dessas áreas, desses locais, é dividido em um grupo com uma quantidade de alunos. Os acadêmicos da Uniplac que a gente está representando hoje são os seguintes: a Aline Cariani Neri,
o Arthur Campos Boom, eu, Christian Klein, a Evanira Cordeiro, a Gabriela Pereira, a Gabriele Barcelos Junclaus, o Gilson Carlos Antunes de Lima, a Iomara Macedo da Silva, a Jennifer Valer Tomás, a Kailane Macedo Cardoso, a Caroline Mendes Cipriano, o Cauê Martins Cândido, a Kércia Marcela Araújo Rodrigues Ramos, a Marilene Fonseca, a Liza Steinhauser Truppel, a Luíne Mara Stedley, o Natan Felipe Santos, a Suelen Stepaniak Rosa, a Tailine Souza de Oliveira, o Valdecir Luciano Torres Filho, a Vanessa Blomer, o Vitor Campos Blum e o Vinícius Lorenzo Neves de Pinho. Introdução. O trabalho a ser apresentado se refere ao projeto de intervenção que consiste em proporcionar atividades de estímulo no processo de ensino-aprendizagem da leitura, escrita e numeralização. São desenvolvidas e adaptadas pelos universitários dos cursos de graduação da Uniplac, com crianças do ensino fundamental inicial de escolas de educação básica de Lages, Santa Catarina, e também de educação de jovens e adultos EJA. Este é apresentado junto ao programa PROEG, promovido pela Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina. Então, tem por objetivo consolidar a ampliação do conhecimento das crianças em nível de desigualdade com o ritmo da turma, enriquecendo as experiências culturais e sociais, para que, vencendo os obstáculos presentes, possam garantir sua cidadania no que tange aos direitos de aprendizagem. A metodologia. Para atingir o objetivo proposto, a metodologia está sendo realizada com estudos, orientações, planejamento e acompanhamento no decorrer da semana e no momento de intervenção. Os encontros acontecem aos sábados de maneira remota, síncrona, e a intervenção no espaço de realização do projeto uma vez por semana, presencial, com atividades interdisciplinares. Resultados esperados. O projeto encontra-se em andamento e espera seu desenvolvimento de habilidades com atividades lúdicas e articuladas, os componentes curriculares da educação básica. Assim, intenciona-se contribuir para que sejam sanadas as dificuldades de aprendizagem das crianças, jovens e adultos envolvidos no projeto. As nossas referências bibliográficas, então, no Brasil, né, Constituição Federal de 5 de outubro de 1988, Lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB. Lei número 10.172, de 9 de janeiro de 2001, Plano Nacional de Educação. Em Santa Catarina, Proposta Curricular de Santa Catarina, Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. Disciplinas Curriculares em Florianópolis, Golgen, 1998. Currículo Base do Território Catarinense, Florianópolis, 2019. Muito obrigado e um bom congresso para todos nós. Excelente amostra. Obrigado, Kelly. Na sequência, convido agora o acadêmico Leonardo Reim da Silva para apresentar seu trabalho com o tema Projeto de Intervenção, UNEDU, Implementação de Fitoterápicos. Projeto de Intervenção UNEDU, Implementação de Fitoterápicos no município de Bocaina do Sul, painel Rio Rufino Europeu, né? Acadêmicos Eduarda Freitas, né? Ana Beatriz e Josué Ebel Pires, né? Orientador, professor Hilton Agostini Júnior e professora Marta Calegari, né? O projeto de intervenção UNEDU, implementação de fitoterápicos, Bocaina do Sul, no município de Bocaina do Sul, painel Rio Rufino Europeu, consiste em proporcionar atividades multidisciplinares desenvolvidas e adaptadas pelos universitários do curso de graduação da Uniplac, beneficiários do programa de bolsas universitárias da Santa Catarina, junto aos municípios supracitados, valorizando o saber local e contribuir com o conhecimento técnico e científico para o uso seguro da fitoterapia, impactando na melhoria da qualidade de vida desta população. O objetivo é oportunizar os municípios a ampliação dos conhecimentos relacionados à fitoterapia, como o uso de técnicas de medicina alternativa,
respeitando o saber local relacionado a essa temática, por meio de atividades multidisciplinares desenvolvidas pelo bolsista ProESD, da Universidade do Planalto Catarinense, Uniplac. Metodologia. A partir de aulas virtuais, com discussão e estudos de assuntos relacionados ao tema, buscando o protagonismo acadêmico através de pesquisas e apresentação relacionada à finalidade da intervenção, a criação de uma estufa comunitária no município de Painel para o cultivo de fitoterápicos, produtos extraídos de plantas para os fins medicinais e curativos, como a ruda, o manjericão, a malva e a salsa. Ademais, são agendadas as saídas do grupo a locais de estudo e aprofundamento sobre a fitoterapia, elaboração e a sua utilização na prática. Resultados esperados. Espera-se que a estufa seja criada e a população apoie a ideia, colaborando na sua manutenção, assim, colaborar de maneira científica e social para o seu desenvolvimento, visando as condições humanas e as peculiaridades da localidade, para que também os acadêmicos bolsistas possam retribuir incentivo educacional aos municípios. Tipos de estufas. Esses são alguns tipos de estufas, né? Nosso projeto nós estaremos colocando, implementando, né, junto aos municípios, né, a qual, né, o projeto se propôs, né. Ali seria feito, né, a princípio no município, né, ou será ainda feito no município de Painel, onde estaremos instalando essa estufa. Obrigado, Leonardo. Muito obrigado a todos os acadêmicos que participaram das apresentações de trabalho. Lembrando a todos os participantes que estão assistindo às apresentações que qualquer dúvida ou questionamento referente aos trabalhos apresentados podem ser feitos diretamente aqui no chat do YouTube. Obrigado a todos e uma boa mostra.